A ministração de hoje é vida integral. Vida inteira. Vida completa. Eu descobri há poucos dias na Bíblia, pelo Espírito do Senhor, que o princípio de proporcionalidade é do Senhor. Coloca de volta o versículo que o Jean colocou aqui. Quem não ama, o versículo 8. O 9, por favor. O 9. Meu João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na... Não é esse, não. É 4:9, né? Meu João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Jesus entregou tudo para nós. Por isso, tudo o que existe está aos pés dele. Está sob o senhorio dele. Ele não entregou uma parte. Então, vida integral é vida inteira. Diga comigo, vida inteira. Vida total. Em 2022, alguém lembra sobre qual foi o tema das ministrações da Santa Ceia? Jesus, a viva memória da igreja. Em 2022, aliança, Monique, parabéns, um copo d'água gelada para Monique na saída, por favor. Nós ministramos sobre aliança do arrependimento, aliança de vida, aliança de propósito, aliança de posicionamento. 11 ministrações sobre aliança. Em 2023, aliança com quem? Com Deus. Através de quem? Jesus. Então, o Senhor direcionou para ministrar sobre Jesus, o príncipe da paz. 2 ministrações sobre isso. Jesus, o autor da vida, Jesus, 100% da solução, né? Jesus, o sumo sacerdote, as marcas de Jesus ministradas em abril do ano passado, tudo anotado, porque foi o Senhor que deu. Então, tem que anotar, tem que escrever, tem que lembrar. E o Senhor direcionou para nesse ano ministrar sobre o Espírito Santo. Não sei o que vai acontecer, se assim, Ele continuar conduzindo. Mas eu sei que é algo especial, porque quando eu estava olhando vida integral, por quê? Porque nós temos aliança com Deus, através de Jesus, e aí eu não vou entrar no mérito teológico de discutir se a tribulação vai ser antes, vai ser depois da vinda de Jesus, se Jesus já predestinou um futuro para nós, ou Ele predestinou as pessoas que vão morar com Ele. Eu não vou entrar nesse mérito, não vamos discutir teologicamente, porque nós não sabemos o que vai acontecer. O que nós sabemos é que Jesus vai voltar, e vai levar a sua igreja. Então, independente disso, a nossa aliança, eu creio, teologicamente eu creio, que se você confessar Jesus, com um coração sincero, no leito de morte, você vai para o céu. Por isso que eu vou orar nos hospitais, senão não ia, porque não ia dar tempo da pessoa ser batizada, não ia dar tempo de se converter. Eu falo que o homem que alugou para nós esse prédio, morreu. Mas antes de morrer, eu tive com ele lá, antes de ir para a cirurgia. E ele tremendo aceitou Jesus com o coração quebrantado. Foi para a sala de cirurgia, foi para a UTI e morreu. Mas eu creio que ele morreu salvo, porque ele confessou Jesus com vontade. E ele estava plenamente consciente, não tinha anestesia, não tinha nada, estavam preparando para a cirurgia. Nós cremos nisso. Então, a aliança com Deus, eu creio que aquele homem, hoje os herdeiros dele são donos do prédio, um é sobrinho emprestado do Adenilson e da Lindalva. Eu creio que aquele homem foi para o céu, porque ele aceitou Jesus. Então, a aliança com Deus dele, aliança com Deus para ele, graças ao sacrifício de Jesus, Johnny, foi validada. Amém? Entendemos isso? Por isso a gente pega Jesus, por isso eu dou cartãozinho, dou bilhetinho, falo para as pessoas, porque nós cremos nisso. Aliança, a vida integral, ela tem aliança com Deus primeiro, mas no segundo tem o comando, a liderança de Jesus Cristo. Eu estou vivo, aceitei Jesus, como é que eu vivo? Eu tenho que viver com o comando de alguém, com o senhorio de alguém, com alguém me dizendo como é que eu tenho que viver. E aqui, quando foi
ministrado nessa palavra de 1 João, está dizendo aqui para amar uns aos outros. Então, se Jesus é Senhor da minha vida, Ele me conduziu à aliança de Filho de Deus. Mas se Ele é Senhor da minha vida, e Ele direciona a minha vida, e Ele dirige a minha vida, então eu vou viver conforme a palavra dEle diz que é para viver. Estou errado, irmão José? Parece uma coisa certa, né? Você vai trabalhar no Sicredi, você vai obedecer as ordens da cooperativa de créditos Sicredi. Você vai trabalhar na Copacol, você vai seguir as ordens da cooperativa agroindustrial Copacol. Você vai trabalhar na Cevale, como o Rafael trabalha, é semelhante à Copacol, mas vai ter outras orientações. Porque em cada lugar que você vai seguir uma orientação. Você vem na UBPC Cafelândia, é uma orientação. Vai na Assembleia, outra orientação, mas tem o mesmo propósito. Nós estamos servindo Jesus. Nós temos que viver como Ele determinou. Amém? Até aí está tudo bem, né? Está tudo certo. Mais difícil é praticar isso, né? Agora, vida integral, o Senhor ministrou para mim. Que vida integral é a presença dEle em todo o tempo. E a presença dEle não é exterior. A manifestação da presença dEle é na nossa vida, mas a presença dEle é no nosso interior, e é sobre isso que eu quero ministrar hoje. Começando a ministração sobre o Espírito Santo. Eu não sei qual vai ser a ministração de fevereiro, mas eu sei que nesse ano, se o Senhor me permitir, se eu tiver vida, se eu estiver aqui, eu quero ministrar, porque entendi do Senhor isso sobre o Espírito Santo. Vai ter para ministrar sobre dons, sobre frutos, sobre várias questões sobre isso. Então, vamos nessa batida, né? Nesse ritmo. Estou na introdução ainda, mas eu termino dentro do horário, se Deus permitir. Amados, qual que é o teu alvo em 2024? Qual é o seu alvo de vida? Eu já dei o plano de ministrações à Santa Ceia durante esse ano. Qual que é o teu alvo de vida esse ano, 2024? Durante muitos anos eu fiz listas de pedidos, e esses dias eu conversava com um jovem servo do Deus Altíssimo sobre isso, que eu já fiz muitas listas, e isso tem um valor, porque na época eu cria nisso, mas hoje o meu alvo é Jesus. Eu não quero ir ver ele lá no céu ainda, porque não quero deixar uma viúva linda aqui. Mas o meu alvo é ter Jesus aqui na terra. Esse é o alvo da minha vida. Qual é o seu? Porque nós vamos fazer um compromisso hoje com Jesus. Eu estava com a Solange, ano 2022, num evento lá em Curitiba, do aniversário da família, e lá nós fizemos um plano, lembra? Tinha algumas perguntas e um plano, e tu tinha que escolher alguém para assinar de testemunha, e eu fiz o meu projeto de vida lá, para o restante dos anos que eu tenho, e Jesus é o alvo. E Carlos, e as outras coisas, tem sobejado em tudo, inclusive em provação, irmão. Porque cada vez que você vai ser aprovado, você precisa passar por uma prova. Então, se você não quer sair do lugar, não vai ter provação. Vai ter salvação e não vai ter provação. Mas se você quiser avançar com Cristo, vai ser provado. O que nos alivia é que Ele diz que de forma nenhuma vai vir alguma provação que eu não proveja para você o livramento. E você de todas elas vai poder passar. Então, pode confiar nisso. Servir é um dos meios de nós expressarmos se a nossa vida é integral com Cristo ou não. Servir, amar os irmãos, amar as pessoas, servir ao próximo. No final de ano teve um vídeo que nós gravamos, porque a equipe de comunicação disse para nós que é importante, e o Senhor ministrou para falar sobre o aniversariante Jesus. Quem é Jesus para você? Eu não sabia que ia ministrar sobre isso, mas eu quero perguntar para você de novo, quem é Jesus para você? Ele é o seu alvo? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Salvador? Ele é aquele que você quer que viva e esteja em você? E deixa eu continuar a pergunta, porque o final da ministração vai ser isso. E a tua vida reflete Ele? Aqui na igreja, não. Lá nas brincadeiras, lá no trabalho, lá na minha casa, lá dentro das quatro paredes. Porque senão a vida não é integral. Mas eu não consigo, eu também não. Mas o Espírito do Senhor,
Ele é o ajudador, Ele é o capacitador, Ele é que vai nos ajudar a isso. A nossa vida integral com Ele precisa ter presença dEle, senão não é vida integral. Eu tenho aliança com Deus, eu acredito na palavra, eu sei que quando eu aplico os princípios ela funciona, mas eu aplico só para uma área da minha vida. E nas outras eu não aplico. Carlos, tu tem a vida integral com Cristo? Não. Eu quero ter uma vida integral com Cristo. Ainda não é integral, irmã auxiliadora. Mas eu tenho isso como alvo, e eu estou apresentando isso, irmão Rafael, diante do Senhor. É isso que eu vou apresentar na ceia para o Senhor. No dia 31, no culto da virada, eu estava com uma barba. E aquilo para mim foi uma forma de dizer para o Senhor, eu terminei com barba 2023, mas eu quero viver diferente 2024. Foi um exercício muito simples. Claro que antes eu deixei só o bigode, fui lá me apresentar para a Solange, mas pelo olhar dela eu voltei e rapei tudo de uma vez só, muito rápido, para não ter nenhuma reação maior, né? Amados, o que eu quis dizer para mim mesmo, me olhei e disse, Danilo, era sério, até eu duvidei, olhei bem pouquinho no espelho, fui rápido. O que eu disse para mim mesmo, eu não quero viver 2024, do jeito que eu terminei, eu quero fazer melhor. Ninguém vai competir com você a não ser você mesmo. Desafie-se você a ser melhor do que você foi nesse ano, para Jesus. Desafie-se a ter mais dEle, a ter uma vida com a presença dEle. Algo que o Senhor ministrou muito no meu coração, eu já vi milagres do Senhor. Deus já operou milagres através da minha vida, e o maior milagre físico que eu vi do Senhor foi quando o nosso filho Eduardo, que hoje está ministrando lá em Cascavel, tinha 1 ano de idade, 1 ano e meio antes de 2 anos, e ele morreu nos meus braços, e eu clamei a Deus, e Deus deu vida para ele. Então eu sei que milagre é algo que faz parte da nossa vida, mas ele funciona para aquela ocasião específica. Deixa eu dizer para você, milagre é para aquela ocasião específica, funcionou, virou a chave, eu entendi que Deus é Deus, que Ele está vivo, que Ele existe, e a partir daí o que funciona? Ensino, aprendizado, esforço, entender como é que o reino funciona, doar-se de si mesmo, servir, porque é isso que vai fazer com que o reino adentre em você. O milagre ele é para uma ocasião específica, o ensino ajuda você a ensinar gerações. O ensino, o aprendizado ajuda você a conduzir irmãos que mudam a família, que mudam a história da descendência deles. Então nós precisamos nos dispor a aprender do Senhor. Abra a palavra em João capítulo 14. João capítulo 14. Coloca na tela para mim versículos 15 e 17. Eu não vou ler todo o capítulo, você tem liberdade de ler em casa todo o capítulo de João. Quando Tomé está perguntando para Jesus, qual que é o caminho? Qual é o caminho, Jesus? Como é que a gente faz para saber para onde o Senhor vai, de que jeito é que a gente tem que viver? E aí Jesus, no versículo 15, ele disse assim, 14 e 15 de João, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Diga comigo, para sempre. Para sempre. Bendito é o teu nome, Senhor. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Segura a Bíblia aberta aí. Ele habita em nós e estará em nós. É esse Espírito Santo que está dentro de nós, que nós precisamos aprender a viver com Ele durante todo o dia. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai,
eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Diga comigo, e faremos nele morada. Amém, amém, amém. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, mas a verdade é que nós aprendemos a receber o milagre, e queremos em tudo que Deus faça um milagre. Tem coisas que Deus não vai fazer milagres, porque Ele quer que a gente seja o milagre dEle, a gente seja a transformação dEle, que através da gente as coisas aconteçam e se movimentam. O maior milagre que pode ter é alguém que pecava e não peca mais, alguém que dizia um monte de nome feio e não diz mais, alguém que se prostituía e não se prostitui mais, alguém que pensava porcaria e passa a pensar coisas que a Bíblia diz. Esse é o maior milagre que tem, é um milagre que acontece dentro de você. Ninguém vê o milagre, mas vê o resultado do milagre que aconteceu na tua vida, porque você começa a exalar o bom perfume de Cristo. Essa vida integral é isso. Deus quer que você vá morar no céu, quer que você vá morar no céu, quer que eu vá morar no céu, quer que todos vão morar no céu. Jesus quer comandar a nossa vida, sim. Sabe por quê? Porque Ele colocou dentro de você habilidades e capacitações que têm um propósito na terra. Ele não fez você só para enfeitar esse mundo. Diga para o irmão e para a irmã que está sei lá, você, diga para o irmão e para a irmã que está assim, você foi feito para muito mais do que apenas deixar o mundo mais bonito. Você deixa o mundo mais bonito com a tua vida, mas você foi feito para gerar muitas outras coisas. Quantas vidas podem ser salvas através do teu testemunho? Quantas pessoas você pode ajudar a saciar a fome se você prosperar na tua vida? Quantas vidas você pode usar o dom que Deus te deu e elas aceitarem a Jesus? Quantas vidas podem olhar para a tua família e dizer, eu quero ter uma família igual àquela? Quantas vidas que podem olhar para você profissionalmente e dizer assim, eu quero ser um profissional da mesma forma que aquela pessoa é? Você não foi feito para enfeite, você deixa o mundo mais bonito, mas você foi feito para gerar resultados aqui nessa terra. Deus fez você para um propósito. Descubra isso. Traga Jesus para dentro de você. Ele te fez, Ele vai revelar e mostrar para quem que você é. Um dia eu disse numa reunião, eu tinha muito medo de mostrar aquilo que eu não sabia fazer. Ainda tem um pouquinho, mas bem pouquinho está saindo. Não tem problema mostrar aquilo que eu não sou competente. Tinha problema quando eu tinha medo, porque eu achava que tinha que ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas o Senhor aperfeiçoa naquilo que Ele fez você para ser. Se apresenta nessa aliança, nessa noite, dizendo para Jesus, Jesus, eu quero uma vida integral contigo. O que eu sei da minha salvação, eu não quero negociar ela. Jesus, o Senhor é o meu Senhor, então eu vou aprender da palavra, porque eu preciso saber como fazer as coisas. No dia 31, eu acho que eu falei aqui, vou repetir hoje de novo, espero esse ano talvez não repetir mais, mas no final do ano quero perguntar se alguém atingiu esse alvo. Eu li 12 vezes um livro da Bíblia esse ano, o mesmo livro 12 vezes, alguns aqui já sabem qual que é o livro. Provérbios. Você também leu o que falou, né? Porque você já sabe, né? Amados, por que eu leio Provérbios? É porque eu não sei o que diz lá em 4:23, 27:17, sei 18:21, eu sei o que diz lá. Você pode pedir alguns, eu sei vários de cor, porque eu gravei aqui. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, tomar uma decisão com raiva, vem Provérbios 4:23 na minha mente e diz assim, cuida com os teus sentimentos, com o teu coração, porque os resultados, as saídas da tua vida dependem disso, e eu não tomo decisão com raiva. Você acha que eu não tenho vontade de falar palavrão?
Mandar alguém para um lugar que tu não manda mais, né, William? Talvez o William nunca tenha dito para alguém, vá. Aí fica na tua imaginação, irmão, não peque, se pecar, peça perdão. Mas vem em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e você vai comer o resultado daquilo que você plantar com a tua boca. Pensa que eu falo, irmão Antônio? Não falo. Eu não leio para me exibir, eu leio porque eu preciso. Porque eu quero ter uma vida integral com o Senhor. Isso que você testemunhou aqui, de saber depois, o Senhor te mostrar depois, que podia ter tido uma catástrofe, mas Ele não teve por misericórdia de tua vida, Ele precisava uma ação tua, o Senhor me mostra muitas vezes. Esses dias, na virada de ano, nós passamos aqui fomos por JS, 1h pouco da manhã, quando nós saímos daqui, e passamos, tinha 2 carros parados à direita, e nós olhamos o carro e à esquerda tinha um corpo parado. E nós passamos um pouco de vamos voltar, gente. Ficamos naquilo, volta, não volta, 1h30, compromisso amanhã, volta, mas nós somos cristãos, meu Deus, volta. Já me arrependi de ter andado uns metros a mais, voltamos, o Mateus estava dirigindo, voltamos, estacionamos, aí descemos, eu e o Lucas, fomos lá. Já tinha uma pessoa ligando para o SAMU, era um rapaz, 30 e poucos anos, foi atropelado, e o carro atropelou e vazou. E ele dizia assim, minha coluna, estava deitado assim, no acostamento. Ele dizia, eu estou há horas aqui pedindo socorro, ninguém para, mas tinha um casal de cristãos voltando da igreja, tinha parado ali, para atender eles, e daí nós chegamos, ajudamos, primeiro oramos, né, não só soube que ele confessou Jesus, mas ele era cristão, pelo que ele disse, estava indo para casa passar com a mãe na igreja, a pé, não sei se ele ia mesmo ou não, mas enfim, o Senhor nos chamou para ajudar as pessoas, para olhar para as pessoas, para fazer aquilo que se apresenta para a gente fazer. Nós chegamos às 3 e pouco da manhã, no outro dia foi tudo certo, não atrapalhou em nada, porque não atrapalha as coisas do Senhor. Mas alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu passei por um homem caído e não voltei, porque a minha vida era menos integral do que agora. Agora ela não é integral ainda, mas ela está caminhando. Não cobre de você ser perfeito, cobre de você, acerte com Jesus nessa oração da Santa Ceia, onde externamente nós vamos fazer um pacto com Jesus, uma aliança, vamos tomar o suco, não é, Pamela? Vamos comer o pão, conserta aquilo que precisa, ou faça um propósito com Deus de Jesus, o que o Senhor me mostrar eu vou fazer, o que o Senhor me mostrar e me capacitar eu vou fazer. O Senhor, eu não sei, mas se o Senhor me ensinar, eu faço. Senhor, eu não tenho condição, mas se o Senhor me der condição, eu vou. O que angustia o teu coração? Que graça tem a vida sem Jesus? Que graça tem a vida sem Jesus? E que graça tem a vida com Jesus dentro de você? Porque se a vida na comunhão dos irmãos já é uma bênção, a vida quando nós estamos louvando o Senhor, comendo um costelão, se alegrando, não é uma bênção, não é muito boa, não é alegre, não é feliz? E Jesus dentro da gente. Eu, quando comecei a preparar a ministração, comecei a olhar que ainda está faltando para mim muita coisa. O Espírito Santo, Ele concede a coragem para a gente aprender dEle. Fornece a capacitação para entender como é que Ele funciona. Mas a disposição é sua. A disposição e o tempo dedicado é seu. A confiança nessa fé que te trouxe até aqui a igreja. Confia nessa fé. Ela não é pequena, ela é muito grande. Hoje eu convidei 3 famílias aqui para a igreja, elas não estão aqui. Tua fé é maior que essas 3 famílias juntas. E convidei outros pelo WhatsApp, mas 6 eu fui presencialmente convidar. Tua fé é maior, você tem fé. O diabo usa a mesma estratégia, desqualificar aquilo que Deus te qualifica. A tua fé é pequena, você não consegue. Isso aí é para ele, isso aí é para outro. Não, é para você, você está aqui. Deus quer fazer o teu 2024.
maravilhoso, apesar daquilo que vai acontecer em 2024. Ah, mas pastor, tem muita notícia ruim aí. Tem, e vai vir mais. Não se espante. Não se espante com isso. Este é o cenário mundial, vai vir mais. Mas você, por causa disso, não vai ser abençoado? Não. Você vai ser abençoado. Se apresenta para Jesus. Diz, Senhor Jesus, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Não tenho condicionamento físico, não tenho condições intelectuais, não tenho condições financeiras, mas a vida que o Senhor me deu, eu apresento para o Senhor glorificar o seu nome nela. E deixa Deus te mover. Ele vai mover dentro de você, e as coisas vão acontecer. Ah, mas eu não sei. Vai aprender, estude, faça, se esforce, ande, avance, mas conserta com o Senhor que as coisas vão funcionar. Como você está se apresentando hoje para o Senhor? Naquilo que eu faço, o Espírito Santo está? Aonde eu vou, Ele está? No que eu falo, Ele está? Você não precisa responder para mim, eu tenho que responder para mim, com o Senhor. O Espírito Santo faz parte da minha vida? E no que eu penso? E no que eu penso? Das 15 horas, 16 horas que eu penso alguma coisa, né? Porque as outras 7, 8 eu não penso. A maior parte do tempo Ele está ou não? Jesus quer determinar para nós uma vida de resultados, uma vida integral com a presença dEle. Ele já está dentro de nós, mas muitas vezes Ele não tem espaço para agir. Eu estou falando por aquilo que eu entendo, Anderson, por aquilo que eu vivo. Não estou falando, eu não sei o interior de vocês, ninguém sabe. Nem o cônjuge sabe o interior do cônjuge. Do cônjuge, não sabe. Você sabe daquilo que está dentro de você. Mas eu quero que você apresente ao Senhor. Aquilo que eu sinto está dentro do padrão dEle. Pastor, não está, mas é difícil. Eu sei. Por isso que quando Ele resolver isso, você vai agarrar nele, não vai soltar mais. Ele quer consertar a nossa vida. Ficou melhor a igreja reformada, não ficou? Alguns estão dizendo que é church, alguns estão dizendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode falar o que você quiser, pode não ter gostado na cor, os corintianos que tivesse mais umas faixas pretas, um negócio aí, né? Hein? Ficou mais bonito, não ficou? Foi limpo os ar-condicionado, ficou um ambiente melhor. Deus quer fazer o teu ambiente, a tua vida interior ser agradável para Ele. Eu vou fazer uma comparação bem chula. Você já abraçou alguém fedido e com mau hálito? Eu já abracei pessoas assim. Qual que é a sensação? E você já abraçou alguém cheiroso? Não exagerado, aquele cheiroso gostoso, perfumado, limpo. O Senhor quer deixar a gente assim por dentro. E hoje eu fiz 2 perguntas aqui na ministração que nós tivemos, antes de dobrar os joelhos aqui de tarde, com o louvor. O que é melhor? O que Jesus prefere? Jesus prefere obediência ou talento? Obediência. E eu fiz uma pergunta que ficou um pouco confusa, mas depois nós esclarecemos. Jesus quer santidade ou quer esforço? Ele quer santidade. E você não tem que se esforçar para ser santo, você tem que se esforçar para obedecer a palavra, porque quem te torna santo é a presença do Espírito Santo. Você renuncia ao pecado, identifica o pecado que ele mostra para você, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está no padrão dele, e aí você toma a coragem que ele dá, confessa o seu pecado, diz, Jesus, eu errei, estou errado, Senhor, eu me arrependo, se fosse hoje eu não faria de novo, e eu me posiciono, mas eu não tenho como fazer, eu preciso que o Senhor me ajude. Ele vai te ajudar, porque Ele é o ajudador.
Ele vai santificar você. Ele vai curar você, Ele vai libertar você. Você vai ver um monte de milagres dentro da tua vida. Daí você nunca mais vai arredar o pé de Jesus. E esse é o desafio que eu quero propor a você nessa noite. Se coloca assim para Jesus. E Jesus, nada disso aí que está falando aí na frente para a minha vida tem sentido. Você pode dizer isso. Mas eu estou me colocando aqui. Eu preciso ver o milagre. Eu preciso viver isso. Eu quero uma vida integral com o Senhor. Salvação em Deus. Aliança através de Jesus Cristo com o senhorio e o comando dele, entendimento da palavra, como mentor, como Senhor, aquele que é o teu, uma linguagem do futebol aí, Arthur, aquele que é o teu empresário, diz vai para cá, vai para lá, vai para outro, ele vai te colocar, você não precisa ficar se movendo. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele diz assim, impulsionado pelo Espírito Santo, estamos indo para tal lugar, dentro. Eu quero movimentação dentro do Carlos esse ano. Dentro do Carlos. Eu quero que o fruto que saia através das minhas atitudes e das minhas reações, das minhas palavras, das minhas brincadeiras, inclusive nas férias, denotem que em mim habita o Espírito de Deus. Você acha que é pouco? Mas o senhor não quer ver cego ver, aleijado andar? Sim. Morto ressuscitar? Sim, isso faz parte. Mas se nós ressuscitar um morto aqui, um aleijado andar, um cego ver, no outro dia as pessoas vierem aqui para receber, o que elas vão receber? O que vai alimentar a alma delas? O fruto do Espírito que está em você com uma palavra que ela precisa para salvar e conduzir a alma delas. E eu não estou pegando contra milagres, meus irmãos, não. E nem contra libertação, expulsão de demônio. Não estou falando, não estou contra isso. Eu estou dizendo que você é templo do Espírito Santo. Que uma vida integral com Deus necessita da presença dEle dentro da gente, e que o fruto vai sair através da gente, e que os milagres vão ser só mais uma parte. Muitas pessoas estão buscando milagres de Deus. O maior milagre de Deus é a sua vida transformada e gerando frutos para a presença dEle. Efésios capítulo 1, versículo 3, por favor, coloca para mim. Nós já vamos dar sequência, em seguidinha aí para a próxima parte do culto, mas antes de fazer oração, eu quero ler Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo o que você precisa já foi dado pelo Pai em Cristo. Se Ele habitar dentro de nós e fizer morada, Alisson, e você der vazão à palavra, vão acontecer segundo o propósito que Ele deu para cada um de nós. Cura, milagre, libertação, tudo isso. Versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ele predestinou isso. Ele, no meu entendimento, ele não marcou, você vai e você fica, mas ele deu a oportunidade de nós escolhermos pela nossa vontade. Agora ele nos dá também a oportunidade de escolhermos pela vontade dEle, de deixarmos o Espírito Santo fluir. Versículos 13 e 14, coloca aí para mim. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também querido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você tem dentro de você o Espírito Santo do Senhor. E a minha proposição nessa noite para você é uma aliança integral com Jesus. Não é uma aliança meia boca,
não é uma aliança pela metade, não é uma aliança com a igreja ou BPC, não é uma aliança com o pastor Carlos, pastor Fernando, pastor Danilo, ministério da igreja, diretoria da igreja, é uma aliança com Jesus, servindo na igreja, onde os frutos do Espírito aparecem através daqueles que lideram. Amém? Você está disposto a essa aliança com o Senhor? Amém?